amigos, com que prazer estamos aí, juntinho de vocês, pelas ondas amigas da web, né? Pois é verdade, é a grande rede mundial. Outro dia me perguntaram o que é a web. Na verdade, é a grande rede mundial. Deixa eu ajeitar aqui, minha gente querida, é isso aí. Então a web é o que nos proporciona fazer esse tipo de programa. Quero mandar um abraço para o meu querido Oscar Verbo, sempre na escuta. Oscar, eu vou te ligar para combinar uma presença aqui com você. De repente, quem sabe, uma presença com você, o nosso querido Baltazar Salgado e também o Munhoz, né? Eu acho que vai ficar muito interessante, porque cada um tem um pensamento diferente. Já vai cogitando essa possibilidade, tá bom? Eu vou te ligar. Abraço para Vera Lúcia Pereira. Alô, Verinha. Abraço para você, para Marion Duarte. Olenka Fatioli. Alô, Olenka. Alô, Fernanda Fatioli. Alô, Enzo Fatioli. Alô, Tônia Elizabeth Miami. Pois é, são amigos queridos que a gente está sempre agradecendo. E ontem eu fui com o Lorimar Ferreira no centro, meu querido amigo e debatedor aqui do nosso programa, o Lorimar, jornalista da melhor qualidade. E o Lorimar estava conversando comigo e de repente o Cristiano Alves me reconheceu aqui do programa. Foi muito gentil, né? Aqui ele é morador da Tijuca, íamos todos no metrô e ele disse seguramente: alô, olha aqui está o nosso Fernando Pereira. Diga lá, Fernando, estamos ao vivo e a cores para o Brasil. Bom dia. Vamos ver se a gente coloca isso aí para funcionar. Aí, daqui a pouco estamos aí firmes. Daqui a pouco no debate, é verdade. Chegando aí o doutor Silvio Provenzano. Vamos cumprimentá-lo. Como vai, doutor Silvio? Um abraço grande. Fale aí para a turma toda. Daqui a pouco estaremos juntos. Tá com a camisa bonita? Meu Deus do céu. Então vamos aqui. Hoje eu estou sem a Samira aqui, mas estou com a Lili. Só que a Lili, como é uma cadelinha, ela não pode nos ajudar em tudo que acontece, né? Então, exatamente pelo porquê. O que houve, Fernando? Onde é que a Samira foi? Na verdade é o seguinte, a gente tem um sítio lá em Guapimirim, que é o sítio da família. E lá mora a minha sogrinha querida, com a Sheila, que é a irmã da Samira, uma das 3 irmãs que a Samira tem. E entrou, né? Ah, legal. Então é só subir aqui a imagem, é porque acontece, eu boto aqui, vocês vão ver, olha, vocês vão ver aqui, eu boto essa telona para que os nossos amigos possam ver o que está acontecendo nesse momento. Essa é a época que eu trabalhava lá naquela emissora, e aí acontece o seguinte, como eu estou fazendo aqui tudo, assoviando, chupando cana, na verdade eu queria mostrar para vocês o ao vivo aqui. É esse aqui, né, Fernando? Não entrou, né? Mas está no ar. O importante é isso. Alguma coisa eu fiz aqui que eventualmente vai entrar. Eu dei aqui um F5, todo mundo vendo, porque na verdade o programa é assim mesmo, né? Daqui a pouco vai entrar. É alguma coisa que ocorreu aí que não entrou. De qualquer maneira, era presumível, porque na verdade a prioridade nesse particular é minha sogrinha, que está com 85 anos de idade, né? Então ela teve que ir, mandou um abraço para todos os nossos convidados, e como ela foi de carro, foi com a Sandra, lá em Guapimirim, né? E é presumível que houvesse algum tipo de probleminha aqui logo no início. Mas ficou feliz, eu estou fazendo esse tipo de coisa, fiz ontem isso e particularmente gostei muito. Para não ficar essa coisa parada, essa imagem meio que de telejornal, né? De repente chegou a visita, não me custa nada ir lá receber, cumprimentar e voltar e falar com você. Mas olha, eu queria dizer da greve que vai acontecer amanhã. Né, amanhã, hoje quinta-feira, amanhã está previsto a greve geral. E a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, por que está acontecendo, quer dizer, do ponto de vista da dimensão. Porque a gente sabe, o pessoal está danado da vida, porque afinal de contas, muito preocupado, notadamente aquelas pessoas que estão aposentadas, né? Vamos torcer por dias melhores, e ver exatamente o que está acontecendo aqui na internet, para a gente poder recomeçar esse programa. Eu obtive a informação de que não estaria no ar, mas hoje, dia 27 de abril, e está no ar sim, está no ar. Aqui, Fernando, dá uma olhadinha aqui, ó, está no ar, aqui não está, mas aqui está no ar, está vendo? Olha só. Então, algum problema que houve de um aparelho para outro, provavelmente, mas está no ar, está acontecendo aí no ar.
Então, vamos que vamos continuar. Eu espero até que vocês, olha, o José Bezerra está assistindo a gente, também o Diogo Teixeira. Se houve algum probleminha, me avisa, por favor, através do digital, está no ar. É só aqui no telão que, por qualquer motivo, ainda não entrou. Mas eu tenho esperança de que na hora do debate eu possa regularizar. É que esse tipo de programa a gente faz através do Facebook. E o Facebook só admite uma câmera. Eu tenho várias, não são muitas, não são tantas quanto as do Haroldinho. Abraço, Haroldo. Mas eu tenho umas 3 ou 4 câmeras aqui. Ela entrou? Voltou. Informou que voltou. Então tá. Fernando, dá um F5 aí que de repente aparece no telão aí também. Mas então, graças a Deus, está tudo normalizado. Então vou voltar a dar o abraço que eu prometi para o Cristiano Alves, que eu não tenho certeza. Está no ar sim, Fernando, Cláudio Teixeira, Oscar Berro, está no ar, valeu. Então, maravilha, maravilha. É isso mesmo, coisas da informática, né? E de repente, aí é só subir a imagem, Fernando, que de repente você vai ver, rola a imagem para cima e, se for o caso, tira o som, porque senão vai dar repeteco de som. Mas então vai ter uma greve geral, a gente não sabe qual é a dimensão. Eu acredito que na parte da manhã, os serviços, de um modo geral, estarão bastante prejudicados, né? Então, se você não tem o que fazer amanhã, né, se depende muito de condução, ou saia muito mais cedo, ou tome cuidado, porque muito provavelmente pode faltar ônibus, ou faltar van, ou enfim, não sei se os táxis vão aderir. A verdade é que a Central Única dos Trabalhadores, mais os sindicatos, estão fazendo greve por vários motivos, entre outros também porque há uma proposição do fim da contribuição sindical, né? Por outro lado, os professores já aderiram à greve, né, dizendo que vão realmente fazer a greve em função do problema de salário, em função do problema da aposentadoria. Enfim, amanhã será efetivamente um dia atípico. Até recentemente me perguntaram, você vai, digamos assim, você vai fazer, já sei o que está vendo aqui, vem comigo câmera, porque eu vou tentar ajudar essa coisa aqui. Está ficando mais interessante que o programa do dia de hoje, que está ficando um pouquinho mais dinâmico. Eu acho que só não mudou essa página aqui, em que eu tenho que mudar, que aí vai aparecer, quer ver? Então, eu gosto muito de fazer isso sempre. É bom que você vai ficando conhecendo cada vez mais. Aqui tá esquisito, viu? Tá esquisito, realmente tá esquisito. Não sei, é um problema aqui desse local que realmente a gente, do telão. Mas o programa está no ar, isso é que é importante. Aí eu queria voltar a esse assunto, dizer, olha, tome cuidado amanhã, não é? Até um amigo perguntou, vai ter o almoço da confraria? E até Haroldo Barros, até eu não sei se o Fernando falou contigo, deixou um recado contigo, é preferível transferir toda e qualquer comemoração. Eu sei que você ia levar, digamos assim, a viúva do nosso querido Jair Adriani para o almoço e tal, mas a gente não sabe sequer. Eu vou ligar para lá de manhã para saber, porque geralmente, né, cozinheiro, garçom e tal, eles moram longe. E se acontecer a greve realmente como parece que vai acontecer, ou parte dela, o transporte vai ficar muito prejudicado. E provavelmente alguns restaurantes, inclusive aquele que habitualmente a gente vai, pode não funcionar direito. Então até comentei com o Fernando Pereira que, obviamente, nós teremos muito prazer de receber a Sheila, né, que é a viúva do nosso querido e inesquecível Jair Adriani, mas o ideal seria transferir isso para sexta-feira. Porque se nós formos a esse restaurante, nós já somos da casa, se puder servir, servirá, se não puder, não vai servir, né? Agora, de repente, até passado esse momento, seria muito melhor. Penso que é o recado que eu te dou e depois, naturalmente, te ligo. Mas outra coisa que eu gostaria de tocar no assunto, ontem eu estava vendo o jogo de futebol, né? Estava vendo o jogo de futebol
os jogos que aconteceram, o Botafogo também jogou, o Palmeiras também, teve um quebra-quebra no jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras estava perdendo de 2-0, virou de 3-2. Eu só não sei quanto é que foi o jogo do Botafogo. Alguém está sabendo aí? 2-1 Botafogo, que bom. Então o Botafogo ganhou. E o Flamengo, aconteceu um negócio curioso, o Flamengo jogou melhor do que o time, porque é um time superior realmente, mas acabou não ganhando. Aliás, a paixão do futebol é exatamente essa, né? Eventualmente me diziam, e eu acho que com alguma razão, que o futebol é o único esporte que às vezes você pode jogar melhor, mas você perde. Porque o que vale é o gol, né? Se a bola não entra, e ontem não era dia do Flamengo fazer gol, né? Dominou a partida realmente, mas infelizmente acabou perdendo por 2-1. Mas o que eu quero dizer não é isso não. Eu quero dizer, eu estava vendo na expectativa do jogo, e estava vendo a beleza de cobertura que foi feita pela nossa Rede Globo de televisão, né? Poxa, estão imitando aquela abertura lá da Europa, né? Da Copa da Europa. Então chega um patrocinador aqui, outro patrocinador ali, outro, profusão de patrocinadores. O que não tem no resto do Brasil, lá tem, que bom, né? Então, de repente, né, fecha, aí aparece agora uma bola transparente, e essa bola, por efeitos de computação, essa bola transparente desce em campo, aí sai do mapa do Brasil o escudo lá do time do Atlético Paranaense, o escudo do Flamengo. Aí eu estava vendo aquilo e pensando, meu Deus do céu, o Marx dizia que o ópio do povo era a religião. E hoje o ópio do povo é o futebol. Eu particularmente gosto muito de futebol, joguei futebol, meu pai foi sim, quem achou que não era, meu pai foi meia esquerda do Corinthians Paulista muitos anos atrás, quando o futebol não era profissional, né? Papai já é falecido há muito tempo e tal. Então sempre gostei e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque quando você vê uma abertura dessa, que é de muito bom gosto, não é à toa que a Rede Globo ganhou 14 prêmios internacionais, e eu fico também imaginando o seguinte, a gente virou agora, digamos assim, reflexo, ou por outro, os Estados Unidos é que é um reflexo nosso ou vice-versa, porque ninguém fala, ganha um prêmio em França, é mais raro, ganha um prêmio no Paraguai, aí não vão ganhar mesmo. Agora, ganhei um prêmio nos Estados Unidos, oh, maravilha, né? Então ganharam 14 prêmios, né? Inclusive de criação, parabéns. Mas sabe por que eu estou falando essa coisa da bola descendo no meio do campo de futebol e teteté? Eu estou pensando o seguinte, isso não é o Brasil, isso não é o reflexo do Brasil. Na verdade, é o reflexo que eu gostaria que fosse do Brasil. Eu gostaria que todas as redes de televisão tivessem esta qualidade da transmissão do futebol, mas que ela não ficasse só no futebol, que ela se transformasse para o jornalismo também, que ela se transformasse para a vida de cada um de nós. Porque quando você vê uma abertura daquela, você pensa o seguinte, bom, você vai chegar no hospital, qualquer que seja ele, né? Nós temos aqui hoje um médico que é o Dr. Silvio Provenzano. Você vai chegar no hospital público e você vai encontrar, além dos excelentes médicos que eu sei que nós temos, porque é uma injustiça muito grande dizer que nós não temos médicos bons, pelo contrário, porque na hora do vamos ver, quem resolve é o médico do Souza Aguiar, quem resolve é o médico dos servidores, onde pode, mas a gente sabe que a gente tem carência de pessoal, a gente tem carência de salários, a gente tem, entre outras coisas, impossibilidade de insumos, de material. E aí, meu amigo, não combina com aquela abertura do futebol da TV Globo, percebe? Não combina. Mas se você está ótimo de saúde, se você acha que nas próximas 24 horas você não vai ter um infarto, maravilhoso, você está no primeiro mundo, né? Você não comeu, provavelmente, você fechou a janela para não ouvir os tiros que estão acontecendo no Morro do Alemão, né? Você, por 90 minutos, você se aliena do mundo, percebe? Você esquece que um garoto de 16 anos foi fuzilado aqui no Morro do Alemão, mais um que morreu, porque desceu para ver a manifestação da própria comunidade com relação ao anterior que havia morrido no dia anterior, mas o futebol está ali, meu Deus do céu, que maravilha, olha, o Guerreiro está jogando um bolão, e está mesmo.
E é um belo jogador, parabéns para o Guerreiro. Eu tive no Peru, conheci o país, eu sou obrigado a reconhecer que o bairro de Miraflores é infinitamente mais bem cuidado do que a Tijuca, por exemplo. Não é? Ou que o bairro de Miraflores rivaliza, não tem a beleza talvez que tem uma Copacabana, mas que é muito mais bem cuidado, porque em termos urbanos, e é um país tido e havido como mais pobre que o Brasil, e seguramente o é, mas eu imagino que para ver isso os políticos trabalham bem. E aí eu fico aterrorizado de perceber certas coisas. Ainda agora há pouco eu estava vendo aí o Fachel no RJTV, quero dar os parabéns, não conheço pessoalmente, é um belo apresentador, é realmente uma televisão de ponta, a gente tem de reconhecer, mas eu quero também dar um abraço grande para a Bandeirantes, que faz um trabalho magnífico com o Boechat. Quero dar os parabéns a todos os amigos do SBT, não é? O pessoal da Record, alô Hernani Alves, né? Alô Elisângela Salaroli, alô, são tantos que talvez eu vá, de repente, daqui a pouco eu lembro de todos. O Fábio Barreto, enfim, todas as pessoas que estão lutando por fazer um trabalho jornalístico bom. Mas o que eu quero dizer para vocês é essa nossa preocupação de que o país não seja só futebol. Não se entusiasme como eu me entusiasmei quando eu era jovem, quando via que o Brasil reiteradas vezes estava no primeiro lugar no ranking do futebol da FIFA. Eu imaginava que isso solucionava todos os nossos problemas. Era um menino, tinha 17, 18 anos de idade, era a fase áurea do Brasil jogando futebol. E não percebia a triste realidade que hoje nós estamos convivendo. Talvez por isso a razão maior dessa greve geral que vai acontecer. Né? Vai acontecer, vai ter sucesso, não vai ter sucesso, não importa, os movimentos têm de acontecer, porque nós precisamos de professores bem pagos, nós precisamos de médicos bem pagos, nós precisamos de enfermeiros e auxiliares de enfermagem bem pagos, nós precisamos de jornalistas mais bem pagos. A gente não pode só ter, me perdoe o Faustão, que é um grande comunicador, mas a gente não pode ter um cara ganhando 8 milhões quando outros ganham no início de carreira. Como é que pode alguém com curso superior, com início de carreira, ganhar 800, 900 reais, 1.200 reais? Onde é que nós estamos? Enquanto esses cidadãos roubam, o senhor Sérgio Cortes, eu vou botar esse assunto aqui, esse homem que de repente alguém me confidenciou que poderia chegar até a ministro, sabe a última? Se não sabe, vai saber agora, porque o Cabral está voando, está para voar juntamente com a mulher para falar lá com o Moro, para dar explicações dos 6 processos em que ele é réu. Mas o do tal Sérgio Cortes é um médico, gente. Esse médico, ele fez o juramento de atender a população, de atender vidas, né? E de salvar vidas. E meu Deus, aconteceu agora, notícia fresca, a justiça, ela se apoderou, porque ela pode fazer isso, de uma conta do cidadão. Só numa conta do doutor Sérgio Cortes estavam 150 milhões de reais. 150 milhões de reais. É mole? É mole. Você passa uma vida, eu não tenho a menor ideia do que possa ser isso. Você passa uma vida inteira, você não tem ideia. O cara que é candidato aí do Big Brother, ele entra por causa de 1,5 milhão, né? E a turma, nós aqui, povo, pessoal que vive na dificuldade da pequena empresa, do pequeno salário, a gente pensa assim, meu Deus do céu, 1,5 milhão, o que eu faria com 1,5 milhão, né, doutor Silvio, hein, Fernando, né? 1,5 milhão na mão, meu Deus do céu, eu posso ajudar tanta gente. Estou vendo meu filho Serginho, que é professor de jiu-jitsu e que luta com dificuldades, porque não é fácil ser professor de jiu-jitsu, está me vendo agora, um beijo, filho. Então é aquela história, o cara é faixa preta, 4 grau, né? E até hoje luta, tem que batalhar para poder ganhar o dia a dia, como a maioria do brasileiro. Aí você descobre que um pilantra desse, me perdoa, mas é pilantra, roubou 150 milhões, e aparece uma gravação que nós vimos com a voz do doutor, entre aspas, né? Porque a essa altura é entre aspas, deveria perder o título, né? Doutor Sérgio Cortes, e o cara dizendo, olha, combinando com o outro, olha o que nós vamos dizer em juízo, entendeu? Você diz mais ou menos aquilo que eu vou dizer, porque o advogado disse para dizer aquilo, porque senão a gente vai ter que devolver. E aí passou no Congresso Nacional,
Ainda bem que o Requião voltou atrás, né? Porque estavam querendo dar uma rasteira na Lava Jato, né? Mas agora não pode mais. Pelo menos não pode mais processar juiz do ponto de vista que não seja da forma legal, que está inclusive no Código Jurídico, né? Dizendo o seguinte, que agora é importante, tem algumas maneiras sim de que se torna possível cercear certas coisas, a exemplo de se a pessoa não resistir, não tem por que algemá-la, nesse particular eu concordo. A condução coercitiva agora terá que ser intimada antes, para não haver, digamos assim, o tal constrangimento e tal, mas o fundamental é que a Lava Jato está garantida e dentro do possível, pelo menos nesse particular, foi uma vitória dos senadores moderados e agora vai para a Câmara e vamos ver o que vai resolver. Minha gente, olha, como hoje eu não tenho a presença aqui da Samira, como eu já falei, ela está em Guapimirim, está voltando, mandou um abraço aqui para o doutor Silvio, mandou um abraço para mim, oba! E mandou um abraço também para o nosso querido Fernando Pereira. Os dois aqui já são de casa, eu pedi a minha portaria, a hora que entrar os dois, deixa subir. A Lili que recebeu, e até que hoje ela lutou um pouquinho menos, ela latiu um pouquinho menos. Então, respondendo a uma pergunta de um ouvinte, que se identificou homossexual e disse assim: Fernando, por favor, não diga meu nome, então não vou dizer teu nome. E ele está aqui nesse meu livro, no Vida e Sucesso, que graças a Deus está esgotado, mas a gente está buscando aí já uma segunda edição. E ele perguntou o seguinte: você acredita em relação duradoura em homossexuais? E aqui a resposta minha, eu não quero perder muito tempo hoje, que eu já falei muito, foi a seguinte: de fato, homossexuais ou não, só terão uma relação duradoura caso exista amor. E o amor independe, no meu entendimento, de sexo. Embora você possa ser ou não ser, é aquela história, você possa gostar ou não gostar, mas isso é um fato que existe, né? Do contrário, serão relações passageiras e baseadas unicamente na satisfação sexual. E aí periga não dar certo nunca. Eu acho que é basicamente isso, é o que eu penso, né? Não adianta, Fernando, Fernando, sinceramente, não sou, nunca fui, não tenho a menor tendência homossexual. Mas eu tive amigos, tive trabalhadores, funcionários no jornalismo que são. Então é aquela história. Eu me lembro de um amigo querido que fazia palestras comigo na Sociedade Espírita Ramatiz, que hoje está com o Papai do Céu, que ele dizia com muita propriedade que cada vez que você aponta o dedo para uma pessoa de uma forma acusatória, outros 3 dedos apontam para você. Então não nos cabe julgar, cada pessoa é de uma maneira, o importante não é que a pessoa tenha esta ou aquela opção sexual, o importante é que seja proba, o importante é que seja honesta, o importante é que, na medida das suas possibilidades, possa amar ao próximo para que possa também ser amada. Ok? Um abraço para você, querido, e agora então, né, o programa hoje está sendo inusitado, eu acho que vai ficar até interessante, sabe? Mas agora, então, eu vou trazer logo de imediato a prece de Cáritas, que depois a gente vai para a sala de visitas, que eu tenho aqui convidados bem mais interessantes do que o filho da Dona Jandira esta, que está com o Papai do Céu. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Hoje aconteceu de tudo aqui, de tudo. Eu vou contar para vocês que vocês não devem ter entendido nada, né? Que de repente eu abri aqui o programa, entendeu? Eu abri e disse assim, né? E você viu, daqui a pouco eu tive que levantar um computador, que negócio é esse? É que todos os dias eu boto essa coleção de livros aqui, se você vê aqui, ó, essa coleção de livros, tá vendo? Essa aqui, ó, eu tenho 2 evangelhos segundo o Espiritismo e tenho uma Bíblia católica muito bonita aqui. E elas me servem de apoio e de inspiração, mas me servem de apoio, inclusive, para que o computador fique na altura necessária para que a gente tenha a imagem. Só que hoje o Fernandinho está sozinho e aí eu esqueci do livro. Bom dia, Fernando Pereira, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos internautas. Que maravilha, maravilha. Fernando cada dia tem um chapéu, né? Eita, nós, Fernando do Chapéu, né? Presidente da Confraria dos Amigos do Rádio do Rio de Janeiro, nosso querido correligionário. Maria Lúcia Delfino está mandando um amém para todos nós, a Célia Ferreira também, a Mara Monteiro também. Bom dia, doutor Silvio Provenzano. Bom dia, Fernando. Prazer imenso. Que maravilha. Estar aqui, ao lado do Fernando Pereira com o chapéu deles. É clássico. É clássico. Rapaz, o homem tem 365 chapéus. Ele não repete nunca. É um negócio. Sou igual aí, Angra dos Reis, com 365 ilhas. É mesmo, é verdade. Angra dos Reis, querida. Você sabe que eu tive lá em Angra, vivi lá. Eu, no ano de 91, fui diretor da Rádio Angra lá. E foi uma época muito interessante da minha vida. E eu tenho o título de comendador de Angra, que me foi dado ao lado do Dr. Ivo Pitangui, e também ao lado do Gugu Liberato. Sou até hoje agradecido pelos 500 anos de Angra. Doutor Silvio, como é que o senhor vê essa história que eu acabei de narrar do Sérgio Cortes, que acabou de aparecer, que o homem tinha numa conta 150 milhões de reais, doutor Silvio? Numa conta, a gente não sabe quantas eram. Meu Deus! É triste, né? Porque o indivíduo que fez o discurso de posse dele como secretário, um cargo da maior responsabilidade, dizendo que o sonho dele é que R$1 valesse R$1. Numa conta valendo R$1,5 milhão, na outra 150 milhões, por aí vai. Eu não consigo nem imaginar, Fernando, eu acredito que muitos que estão nos assistindo agora também não conseguem. O que são 150 milhões, né? O que a gente pode fazer? Não tenho ideia. Pois é, eu fico imaginando. Será que dá para gastar numa vida, doutor? Tem que gastar muito, né? Sinceramente não sei. Eu entendo que o Dr. Sérgio Cortes, ele se formou, acho que 5 ou 6 anos depois de seu amigo aqui. Foi formado, se eu não me engano, pela Faculdade de Medicina Souza Marques, um cirurgião ortopédico. A gente sabe que na ortopedia os procedimentos cirúrgicos eles são muito rentáveis, muitas vezes, inclusive porque a utilização de próteses pelas firmas que normalmente revendem próteses cabe sempre ao cirurgião um percentual daquele valor.
isso já é uma coisa, uma prática que está mais ou menos arraigada, que no serviço privado não é nenhum crime, até porque se você utiliza uma determinada marca que você confia e essa marca resolve de certa forma te recompensar pela tua preferência, pela tua indicação, não vejo um crime nisso. É crime no serviço público. Se você utiliza e indica determinada marca e de repente não é de uma licitação que segue os trâmites legais, você comete um crime contra o erário, e isso está previsto. E nós temos hoje nos hospitais públicos a Controladoria Geral da União, ou seja, que ela fiscaliza isso, podem acreditar, com pente fino. Não passa rigorosamente nada. O problema é na hora de se fazer licitação. E aí entra, evidentemente, as grandes autoridades. Então, o doutor Sérgio Cortes, que de certa forma, por tudo que está vindo a público, por tudo que de certa forma já foi descoberto, a ponto dele estar preso, ainda continua médico. Eu recentemente me pronunciei e disse que aguardo com muita ansiedade o parecer do Conselho Federal de Medicina. Eu acho que todos nós médicos, que não somos uma classe, somos uma categoria, haja vista a heterogeneidade dos médicos, não existe um médico igual ao outro. A formação médica ela já começa desde a sua base muito diferente, uma faculdade da outra, e a experiência que é angariada pelo médico, tanto no início da carreira como ao longo dela, vai evidentemente diferenciando um médico do outro. E quando a gente fala em uma classe trabalhadora qualquer, a gente percebe uma certa homogeneidade entre, pelo menos, a maioria do grupo. No médico não existe isso, nós temos uma categoria profissional muito bem clara, uma categoria que tem como mistério principal servir ao próximo, mas infelizmente muitos se desviam dessa regra básica. Aliás, em toda categoria tem isso, sim. né? E eu entendo que se temos um conselho que regulamenta e que fiscaliza as nossas ações, mesmo que as atitudes que ele tenha tomado não tenham sido na condição de médico, isso fica bem claro, e talvez por essa razão desculpe o Conselho Federal de Medicina de não ter ainda se pronunciado, as atitudes que ele tomou não obriga que ele seja médico. O secretário estadual de saúde tem que ser um médico, o ministro da saúde tem que ser um médico. No momento nós temos um ministro da saúde que é um engenheiro. Então não é obrigatório que seja médico. Tem que ser gestor, Portanto, né? o que ele fez no exercício do cargo não foi como médico. Essa é a justificativa, mas de qualquer forma nos atinge enquanto profissionais de uma forma muito grande. Por quê? Porque ali ele estava representando, e aliás muito mal, conforme a gente está vendo, a categoria dos médicos. Perfeito. O Fernando Pereira, o seu comentário a respeito e com relação à expectativa da greve geral, né? Fernando, realmente o que o doutor Silvio colocou é muito importante, né? Porque a gente nota hoje que a ética, na maioria das vezes, ou em muitos casos, não são colocados em ação. Então falta ética profissional, né? O que hoje a gente vê, infelizmente, o país está passando, né, como um todo, é esse problema todo, desencadeando nessas operações, né, de corrupção. Né? Isso é muito triste. Mas, infelizmente, né, todos esses assuntos, todas essas mazelas estão sendo colocadas para a opinião pública. A opinião pública é sabedora de todos esses problemas e caberá nós, como cidadãos, né, nós tentarmos mudar essa coisa que hoje está se passando no país, né? E a forma, né, que a gente já comentou em outras vezes, a forma da gente mudar isso é nas eleições. Então, ano que vem nós vamos ter eleições gerais para presidente, para governador, para deputados, né? E as pessoas têm que analisar, porque o voto é um cheque em branco que o eleitor dá para o político. Então, enquanto não houver essa mudança de comportamento, tá, da população, nós vamos ter sempre esse problema. E aparece nessas horas, né, esses aproveitadores, né, em que, vestido no cargo de representante do povo, né, cometem esses deslizes, infelizmente. E a gente está sentindo no país como um todo. Aqui no Rio de Janeiro também nós temos o ex-governador preso, pessoas... Está indo para Brasília, se já não foi, também, né? Curitiba.
Curitiba, perdão. Pessoas, ele e a esposa. Pessoas ligadas até aos 3 poderes aqui no estado do Rio presos, né? E é muito lamentável o que está acontecendo. E a gente espera, né, Fernando Sérgio, que haja uma reflexão, né, de uma maneira geral, mas o importante de tudo é que a opinião pública ela está acompanhando e está inclusive mudando, né, conceitos, né, até, por exemplo, tivemos ontem no Senado, né, essa mudança, né, que houve de última hora na aprovação, né, dessas medidas contra a corrupção. Mas isso foi em função da pressão da opinião pública, fez com que o Senado, né, voltasse atrás, o relator voltasse atrás, porque eles estavam querendo atingir, tá, com essas medidas, a Lava Jato, essa operação que está realmente fazendo uma devassa no país, né? Então, como há uma quantidade de pessoas envolvidas, pessoas políticas, inclusive, com cargos, né? Então, isso foi. Então, a opinião pública está atenta, né? E, enfim, eu acho que agora há um divisor de águas, né? Entre um passado. O passado também teve muito problema. Não vai dizer que o que está acontecendo só aconteceu hoje, agora. Antes não acontecia, mas eu acho que de uma determinada época para frente a coisa foi maior, se generalizou. Né? Se generalizou. Então, é verdade. É verdade. Doutor Silvio, no meio de tudo isso, profissionais liberais, de um modo geral, os profissionais todos têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Pelo menos procurar, né? Procurar. Recentemente, eu queria uma resposta sua, porque é interessante essa pergunta. Eu tive um médico aqui, o nosso querido Dr. Rodrigo Pego. Sim. E na conversa eu falei, Rodrigo, você já pensou em algum momento deixar o país, ou deixar o Rio de Janeiro? E ele disse, todos os dias. Com relação à preocupação que ele tem da insegurança, essa coisa toda. Isso passa na cabeça da gente, de muita gente. Qual é o antídoto? Em primeiro lugar, fé de que as coisas vão melhorar. E eu acredito piamente que a melhoria de tudo depende de cada um de nós. O Fernando Pereira acabou de falar que 2018 está batendo na nossa porta. E a oportunidade que cada um de nós vai ter na hora de escolher quem vai nos governar, as mudanças que certamente precisam acontecer. E na hora de escolher, a gente sempre escolheu muito em função das fantasias que nos eram apresentadas. Eu há algum tempo venho pensando que durante muitos anos nos foi retirado o direito de escolher quem nos governava. Verdade. Há quem defenda o retorno a essa época, Deus me livre, que foi uma época que eu diria que até hoje influencia os nossos destinos. Uma época de exceção, uma época até que jornalisticamente nós ficamos pobres, sim, porque não se permitiu o debate. Não havia debate, não havia troca de ideias, não havia enriquecimento das mentes. E hoje nós colhemos os frutos daqueles anos de chumbo. Eu acho que está na hora da gente rever a forma de pensar. Nós escolhemos um caçador de marajás, ele próprio um gamen de marajá, portanto não iria, obviamente, caçar a si próprio. Nós escolhemos um trabalhador em cujo histórico de trabalho, se a gente for pesquisar, ele apenas liderou trabalhadores, mas trabalho que é bom, me parece muito pouco. Com licença, Maria Lúcia Delfino está dizendo que o senhor está lindo. Muito obrigado, Maria Lúcia. Agradecendo. Conhece? Não. Não, mas fica para a próxima. Você sabe que as redes sociais, elas são extraordinárias, porque nós, entre aspas, nos conhecemos muitas vezes. Verdade. A gente acaba criando amizades assim, duradouras, virtualmente, né? Mas de qualquer forma, agradeço. Mas são os olhos, eu acho que um oftalmologista ajudaria, né, Fernando? Certamente o óculos não deve estar muito bom. Mas voltando ao que está falando, eu acho que depende de cada um de nós melhorar esse país. Com relação a ir para fora, você sabe que é engraçado, né? Eu tenho a minha filha formada recentemente, tem 2 anos que ela se formou aqui na Grande UERJ, que hoje está depenada por esse governo. Por esses governos espúrios que tem nos últimos... Eu diria que os últimos 3 governos com relação às universidades públicas... Foi uma lástima, né? Terríveis. O governo federal, inclusive, desde Fernando Henrique,
que também não deu grande guarita para as universidades públicas. A verdade é essa, porque por conta do PT, do Lula, não. O governo do PSDB, do Fernando Henrique, para as universidades públicas também foi terrível. Então, que fique bem claro, já temos 8 anos, 16 anos, meu Deus, 20 anos, 23 anos onde o governo federal dá pouca atenção às universidades públicas. O doutor Oscar Berro está confirmando, Maria Lúcia está com problemas de vista, kkkk. Não, mas o Oscar ainda está sob o impacto da brisa que passou em cima do Flamengo ontem. Beijo pro Oscar. Oscar é meu irmão fraterno, não vale nada, mas é uma grande figura. É verdade, eu como vascaíno reitero aí esse impacto. Ele está doido para a gente cruzar os palitinhos domingo, a hora vai chegar. Eu vou ser fluminense desde criancinha. Você sabe que existem 2 clubes no mundo, né? Os flamenguistas e os contra. E há controvérsia quem é a maioria. Mas voltando ao assunto, eu digo que futebol, você sabe que é a coisa mais importante, das menos importantes. Vamos voltar ao ensino e voltando à minha linha de raciocínio. Eu, quando me formei, o nosso sonho, e eu sou muito feliz de tê-lo realizado, era ingressarmos por concurso público num hospital de ponta, onde, obviamente, as disputas eram muito mais acirradas. Eu me recordo que no primeiro concurso que eu fiz para o Hospital dos Servidores, eram 870 e poucos candidatos para 12 vagas. Portanto, não era, e veja bem, 870 e poucos candidatos médicos, alguns já com algum tempo de formado, concorrendo a essa vaga. O segundo concurso eu fiz já 13 anos depois de formado. Eu digo que foi ainda mais cruel. Por quê? Porque, acredite, tinham 5.000 e tantos candidatos para 50 vagas. Então, sempre foi muito difícil, era muito honroso para um médico dizer, eu trabalho nos servidores, eu trabalho no Andaraí, grande Andaraí aqui perto, eu tive o privilégio e a honra de chefiar a emergência desse hospital no início dos anos 2000. Então, isso era o nosso trabalho. E por que está diferente hoje? Eu vejo a minha Bruninha trabalhando para a Rede D'Or, trabalhando em clínicas privadas, onde os recursos existentes para que ela possa fazer a medicina que ela aprendeu na UERJ, ela consiga fazer. Por quê? Porque na própria Pedro Ernesto da UERJ, havia dias que ela ligava para mim, pai, eu não consigo nem fazer um hemograma, que é um exame banal, corriqueiro. O desespero do jovem de tentar fazer alguma coisa pelo seu paciente e não conseguir. Independentemente da falta de materiais, de medicamentos. Aí eu vejo o secretário estadual de saúde com 150 milhões numa cadeia conta. É pouco. Cadeia é pouco. Fernando Pereira, cadeia é pouco, greve geral, uma análise dessas duas situações. Realmente o que o doutor Silvio colocou, isso aí é muito lamentável, né? Com relação à greve programada para amanhã, eu acho o seguinte, que a greve é um direito do trabalhador, um direito legítimo, né, em que ele reivindica aquilo que ele acha que é necessário, que ele merece. Você marcar uma greve geral não faz sentido, né? Não faz sentido pelo seguinte, que cada categoria tem os seus anseios, né? Cada um, então você tem que lutar pelo direito de greve, mas direito, tá? Com relação especificamente a cada atividade. Eu quero que você continue com esse raciocínio que é muito importante, mas é que a Maria Lúcia Delfino está dizendo aqui, antigamente no rádio passamos a conhecer e respeitar os debates inteligentes. Hoje assistimos e é muito melhor. Muito obrigado, então, por favor, continue. Então, Fernando Sérgio, voltando a esse assunto da greve, né? Então, essa greve ela está programada pelas instituições sindicais, tá? E hoje, infelizmente, as nossas instituições sindicais elas estão muito mais politizadas, voltadas para a política até própria, né? De cada dirigente, ou de, não vamos generalizar, mas uma grande maioria em benefício próprio. Eu ouvi ontem do presidente dos sindicatos radialistas, o Leonel Quirino, o seguinte: tem os sindicatos atuantes, mas tem muitos sindicatos que é só por ser sindicato e que acaba prejudicando os atuantes.
Quer dizer, sindicato de quentinha, sindicato não sei de quê, entendeu? E que na verdade é só meio de pegar dinheiro. Hoje, Fernando, nós temos no Brasil mais de 15 mil sindicatos. Não pode ser assim, né? Funciona. Então o que acontece? Essa mudança que está havendo, né, no Senado com relação à extinção daquele imposto sindical em que o funcionário, o trabalhador brasileiro, um dia do trabalho dele é para as centrais sindicais, isso é um manancial de dinheiro. Então, a maioria desses sindicatos são criados para viverem, né, nos benefícios desse dinheiro que é recolhido a bel prazer. Uma lei, tá? Então essa lei está sendo modificada, então provavelmente até o intuito, né, dessa greve de amanhã um dos motivos também seja esse. Tudo bem que vai protestar contra o governo. Tudo bem, eu acho que o protesto você pode fazer num sábado, você pode fazer num domingo, né? Igual era feito na época das manifestações, né? Que eram manifestações no dia do trabalho, não no dia do trabalho em que você vai prejudicar a nação está precisando de riqueza, a nação está precisando de produção, você está me entendendo? Então você interrompe, e quem o mais prejudicado nisso tudo, Fernando, por exemplo, no aspecto de transporte, é o pobre do trabalhador, tá? Que ele tem que sair às 5 horas da manhã para pegar um trem, para pegar um ônibus, para pegar uma condução e ir para o trabalho, ele não vai poder, entendeu? E está arriscado ele até ser descontado pela falta do trabalho. Então isso eu acredito que é uma irresponsabilidade muito grande, infelizmente. Pois é, eu vou passar aqui para o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, mas eu vou contar uma história para vocês. Ali vocês estão vendo a televisão que já está funcionando, como é que às vezes a cabeça da gente falha. Então a gente estava começando o programa e o Fernando Zeloso, como sempre falou: Fernando, não está no ar aqui, porque a gente se vê aqui, eu também me recorro um pouco ao telão às vezes para poder ver o enquadramento e tal. Aconteceu o seguinte: eu tenho 2 fanpages que estão no Face, também multiplicam o nosso programa. Eu tenho o Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, que é o que vai ao ar, e tenho o Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2, que é aquele que vai depois, e ainda tem o YouTube que vai depois. E eu estava no outro site, e eu, como é que está no ar? As pessoas estão se comunicando e o endereço estava absolutamente errado. Mas foi bom que uma coisa que eu estou aprendendo com você a fazer programa, e principalmente com o câmera também, né, é que quanto mais movimento, melhor, né? O nosso espectador gosta desse tipo de movimento. Mas voltando então a esse assunto de hoje, que é muito importante, aqui está essa figura sempre muito simpática, um médico da melhor qualidade, Dr. Silvio Provenzano. Este sim merecia ser secretário de saúde, mas infelizmente mas de qualquer maneira sinta-se homenageado com essa fala, porque eu sei não só de conhecer, mas dos amigos todos do rádio e tal, que o respeitam muito, e das suas participações. Inclusive um amigo tem continuado a participar, o que é muito importante, na própria Tupi, não é? Porque a gente torce para que ela um dia possa se recuperar e também, através dessa recuperação, pagar todos os seus débitos e se tornar a emissora que a gente sempre achou que deveria se tornar. A minha situação, já que você tocou na Rádio Tupi, é de profundo reconhecimento e agradecimento ao querido nosso povozinho lá da Rádio Tupi. Alfredo Raimundo, meu também. O seu Alfredo foi a pessoa que hoje até não está mais, né? Eu entrei em contato com ele com uma crítica. Sei. Que eu levava à rádio por conta de uma propaganda enganosa que uma colega fazia na minha área de diabetes, de endocrinologia, que é a minha área de especialização médica. E ele falou: mas doutor Silvio, se a pessoa paga pelo horário, pode falar o que quiser, inclusive o senhor, mas o senhor é diferente, o senhor tem uma voz muito boa. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter médicos que saibam falar que e possam, de uma forma popular. Eu trabalho no Hospital dos Servidores. Se o senhor puder e quiser, quando a gente tiver alguma dúvida de ouvinte, o senhor poderia. E foi aí que a coisa começou, há 7 anos atrás. E a partir daí, evidentemente, que a coisa veio crescendo. Grandes amigos, Luizinho Campos, que você conhece. Luizinho, que é nosso colega aqui de debates. Francisco Barbosa, sempre que é meu me deram conterrâneo. Dicas. O Luiz Aibinder, outro grande Luiz guru, também, um amor de pessoa. Foi irmãozão, incrível com dicas, e a gente pegou o gosto da coisa.
Mas eu fico muito à vontade na Tupi, porque o débito da Tupi comigo é zero. Eu Então, nunca tive qualquer maravilha, contrato de trabalho. claro. Eu, na verdade, tudo que eu fiz, serviço de saúde... A instituição é muito maior do que aqueles que eventualmente erraram na sua administração. Não, e para mim, que eu nunca tive contrato de trabalho. Eu não sou funcionário da Tupi, nunca fui. Eu sei. E eu, na verdade, agradeço à rádio ter me permitido passar informações de saúde e praticar medicina, eu diria que num senso lato, muito maior, porque quando eu dou alguma dica de saúde, de reconhecer determinadas doenças, quando você deve ir na UPA, quando você tem que ir no programa de saúde da família, quando é um caso que a ida ao médico é absolutamente indispensável, eu estou fazendo aquilo que, na minha opinião, é aquilo que mais falta ao nosso povo como um todo, que é educação. Educação. Nós temos uma educação Essa proposição, de base, inclusive, desse programa. Pois é. E na rádio eu tive muito essa oportunidade, eu vou ser eternamente agradecido ao Alfredo Raimundo e à rádio, que continua lá pelo espaço. Doutor Silvio, eu conheço o nosso querido senhor Alfredo, sabe há quantos anos? Há 40 anos, ou mais. E começou eu tô casado. Repórter de campo. Não, mas eu conheço, ele já era diretor. Eu era estagiário de jornalismo, já estava no caminho, né? Tinha 3 anos de rádio, fui para Belo Horizonte, juntamente com o Paulo Lopes, éramos novinhos. Sim. E o Paulo Lopes foi, digamos assim, empregado do Alfredo na Rádio Tiradentes, que era hoje Rádio Globo, né? E na época ele falou: meu filho, aqui não tem vaga, mas tem na Itatiaia. E lá fui eu para a Rádio Itatiaia. E de lá para cá, evidentemente, essa amizade só solidificou. Quero aproveitar a sua lembrança para dar um grande abraço a esse extraordinário diretor de rádio. O cara que conhece muito. Alfredo Raimundo Filho, nosso abraço. Alô, Dona Lúcia, um abraço. Alô, Ricardo, Henrique, um abraço. E sempre com o assunto tangencial. Sempre. De agradecer. É verdade. E hoje não está mais na emissora, sim. E talvez por isso houve os problemas que aconteceram. Com certeza. Mas vamos falar de coisas boas, se for possível. Fernando, tem alguma coisa boa para falar aí para a gente? Olha, uma coisa boa, o Sérgio Cabral e a esposa estão em Curitiba, vamos falar com o Moro. Não, a esposa dele está na iminência de voltar, né, para Bangu 8. Né? Inclusive ontem, nos minutos derradeiros, né, uma desembargadora reviu o assunto, então ela não foi cumprir a pena que ela deveria estar cumprindo. Né? Sei. Com relação a notícias boas, né, hoje é difícil a gente ver por esse problema todo que a gente está se passando, mas o que a gente tem que pensar que o país, o Brasil, tá, é muito mais importante. Nós temos muita coisa boa acontecendo, né? Sim. Infelizmente, aqui na nossa mídia, na nossa imprensa, às vezes, é dado conotação com malefícios, né? Infelizmente. Você liga um jornal, um noticiário da TV de manhã, só fala sobre tragédia, só fala sobre assassinato, só fala sobre roubo, entendeu? Então muitas coisas importantes têm acontecido e não dão a necessária atenção, né? Mas o Brasil nós temos esse interior do Brasil pujante ainda, né? Os problemas maiores, eu acredito que estejam acontecendo nas grandes cidades, porque as grandes cidades brasileiras, elas são inchadas, né? Porque hoje praticamente 80% da população brasileira estão nos grandes centros e o interior está abandonado. Quando há 50 anos, 60 anos atrás, era o inverso, 80% era interiorano e 20% nos grandes centros. Então isso também está trazendo um problema social muito grande, né? Políticas erradas que foram feitas no país, em que fez com que desincentivasse o pessoal do interior, o pessoal da roça, por exemplo. Hoje você não tem mais condições de manter, a pessoa não tem de se manter lá no interior, na roça. Por quê? Porque os recursos são muito escassos, né? Então ele tem que migrar. Então o que nós estamos passando, as grandes cidades, tem que haver ocupações desordenadas, né, nos morros, trazendo os problemas ambientais, né, problemas de saneamento. O Brasil, mais de 50% do país não é saneado, as cidades não são saneadas. Então são
políticas erradas, né? E que a gente tem que mudar isso, enfim, mas infelizmente coisas boas estão acontecendo. Estão acontecendo. Doutor Silvio, quero agradecer a sua presença. O tempo voou, passou rápido. Quando o programa é bom, passa rápido, até com grandes acontecimentos aqui técnicos, mas de qualquer maneira, meu muito obrigado. E se o amigo quiser deixar algum alô para as pessoas, enfim, algum alerta até, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu vejo muitas bobagens no Facebook, a começar que funcionário público está em greve, o hospital vai trabalhar amanhã, eu vou trabalhar amanhã, com muita dificuldade, porque a se confirmar tudo que está sendo anunciado, as pessoas terão uma enorme dificuldade de deslocamento na cidade amanhã, mas nós, obviamente, temos um compromisso maior com os pacientes que lá estão internados e com aqueles que eventualmente nos procurarem em dar esse atendimento. Então eu estou saindo aqui correndo exatamente para tentar organizar desde hoje como a coisa vai acontecer amanhã, esperando que, acima de tudo, prevaleça o bom senso e o respeito. O meu direito acaba quando começa o seu, quando começa o do próximo. A gente tem que entender que divergência de ideias enriquece. Poder discuti-las é tudo de bom. Poder tentar entender qual é a ótica do outro, qual é o raciocínio do outro, qual é a motivação do outro, melhor ainda. Respeito às pessoas, à individualidade. Isso é democracia. Isso é uma coisa que nós estamos amadurecendo e a nossa democracia tem demonstrado, diante de tudo que tem acontecido. 2 presidentes depostos por impeachment, foram 2. Na iminência, um terceiro, haja vista tudo pode acontecer, que circula em relação ao Temer. E apesar de tudo, a nossa democracia sobrevive. Parabéns à democracia brasileira, parabéns a todos nós, e tentar melhorá-la. E como a gente vai fazer isso? Em 2018, procure ver o currículo do candidato, procure ver o que esse indivíduo ao longo da sua vida já fez para pleitear aquilo. Assim, evidentemente que eu levo por conta da nossa fraterna amizade, eu não tenho currículo para pleitear ser um secretário, até mesmo um diretor de hospital. Você acredita que já me ofereceram, via políticos, e isso me preocupa muito, a direção dos próprios servidores. Eu não tenho a competência, a bagagem de conhecimento necessária, mesmo tendo um curso de administração hospitalar nas costas, feito há 20 anos atrás, mas eu não me sinto com a bagagem necessária para dirigir um hospital, quiçá um sistema de saúde que seja no município, quanto mais no estado. E não via no Sérgio Cortes capacidade para isso também. O nosso Oscar Berro, em boa hora, o nosso Oscar Berro está lembrando que é ser o seu padrinho na Confraria dos Amigos do Rádio, a qual eu tenho a honra de ser patrono, e o Fernando é o presidente. Então ele diz assim: Fernando, convida o Dr. Provenzano para a confraria. Então vamos tratar. Opa, que maravilha, que maravilha. Fernando Pereira, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo. Olha, o Face é fantástico, ele me informa online o que está acontecendo, e o pessoal de administração do Face está dizendo que 6 amigos seus compartilharam esse vídeo. Na verdade não é um vídeo, é o ao vivo, que mais tarde vai se tornar vídeo. Daqui a pouquinho ele está no ar também, não só pelo Face, mas também pelo YouTube, né? E pelo YouTube, se você puder, inscreva-se, por favor, no canal. O canal está crescendo cada vez mais. Queria aí as suas palavras finais no dia de hoje. Com relação ao convite do Dr. Silvio, para a gente vai ser um prazer enorme, né? Enorme, e vamos ter a oportunidade, né, de estar presente lá de vez em quando no nosso almoço. Eu sei que a atividade dele é complicada, né? Mas vai ser um prazer. De repente, uma vez por mês, uma vez a cada... Tem um fator complicador, que a confraria se reúne, eu acompanho vocês... Às sextas-feiras. Às sextas-feiras. Que é um dos dias que eu faço ambulatório no Hospital de Servidores. Sei. É engraçado que na chefia de um serviço, a gente normalmente, Fernando, está liberado de fazer atendimento. Sei. Mas eu atendo pacientes já há tantos anos no hospital, dentro da minha área, e me acompanho internos e residentes nesse processo, que a gente atende, discute os casos juntos, que isso para mim digamos assim, uma das coisas que eu faço no Hospital de Servidores que mais prazer me dá. E não raro, eu tenho que atender, de acordo com o regulamento, de 8 a 12 pacientes. Terça-feira atendi 19, amanhã estou marcado 15. Vai até que horas? Depende.
Enquanto tiver paciente lá, Tem. teoricamente deveria ir até 13 horas, de 8 às 13. Mas não raro 14, 15. Porque os almoços lá começam 14, 15 horas. Mas a gente vai tratar desse assunto. Vamos a gente vai entrar num nos denominador organizar. comum. O dia da homenagem, né? Tá certo. Ô Fernando, você dizia? Eu falei da confraria, vai ser um prazer pra gente, né? E pode ser até um confrade especial, né? Vai ser um prazer pra gente. E voltando, né, ao assunto da greve amanhã, a gente espera, né, que as pessoas tenham juízo, né? O Dr. Silvio comentou agora há pouco, né? As pessoas que já têm consultas marcadas, às vezes com meses de antecedência, né? E essas pessoas podem ser prejudicadas. Então, pessoas que já estão sofrendo, né, pelo problema médico que está passando, né? E chegar na manhã não poder estar presente no hospital vai ser muito triste, né? Então, que as pessoas tenham consciência, querem protestar, vão protestar, proteste sábado, domingo, cada associação, cada sindicato, cada organização, organize dentro da tua igreja, dentro do teu clube, né? E vai fazer manifestações, e isso é importante, porque a opinião pública, né, pressionando esses políticos, criam vergonha na cara e mudam coisas que estão erradas. É verdade. Como aconteceu agora, né? Olha, agradecendo ao Dr. Silvio Provenzano, agradecendo, eu fiquei até com o cabelo assim meio parecido com Einstein, porque tanto mexia na câmera para lá e para cá, achando que tinha algum tipo de problema, não tinha, e os espectadores me ajudaram, né? Então isso é que é importante. A Rosemary Tavares mandando um abraço, parabéns ao Dr. Silvio. A Maria Lúcia Delfino adora a sala dos debates, a sala de visitas. Que bacana, né? E um abraço para o nosso amigo, o Cristiano Alves, que me reconheceu ontem no metrô, quando eu estava com o jornalista Lorimar Ferreira. Tiramos até uma selfie, ele publicou no Face. Muito obrigado aí, acompanha todos os dias, é morador aqui da Tijuca. Amanhã teremos o programa normalmente, até para comentar as coisas que estão acontecendo na cidade a partir de uma visão jornalística. A você, meu, muito obrigado, né? Acho que foi um programa inusitado, diferenciado, mas o que eu estou me habituando, e eu estou me felicitando a mim mesmo, primeiro que eu estou muito feliz fazendo esse programa. Segundo, que eu estava muito longe há muitos anos da imagem, da televisão, e basicamente eu sou um artista. Minha primeira formação foi de ator, depois veio o jornalismo, depois veio o publicitário. Então acontece o seguinte, todo ator gosta de aparecer, desde que tenha uma boa causa, né? Eu acho que é uma boa causa trazer essas figuras extraordinárias e que podem acrescentar a sua vida. A vocação jornalística é exatamente aquela de saber um pouquinho de cada coisa, mas não saber profundamente de uma determinada coisa. Mas nós estamos colaborando para fazer um país melhor. E amanhã, se Deus quiser, às 8 horas, novamente, nós estaremos aqui com você, lembrando que daqui umas 2 a 3 horas, este programa já vai estar, daqui a 1 minuto vai estar no YouTube, né? Aí a gente vai multiplicar pelas fanpages, Fernando Sérgio Comunicador, Fernando Sérgio Grandinetti, né? Enfim, e o importante é que daqui a 2 horas estará também no YouTube para o mundo inteiro. Muito obrigado, um bom dia, um beijo para vocês.